e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar, é tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Queridos e queridas, meus irmãos, minhas irmãs, segundo domingo de agosto, dia 9, pela manhã, venho repetindo isso várias vezes, é normal, cada pregador, cada pregadora tem a sua linha e às vezes o mesmo tema a gente fica falando algumas vezes. Tento não ser de maneira nenhuma autoritário, mas quero dar uma ênfase hoje, no domingo pela manhã. Deus age de forma diferente. E vou usar Josué, vou pegar várias passagens do livro de Josué para ver que Deus, na vida de Josué, agiu de formas diferentes. O meu grande problema ou medo é que eu percebo, e tomara que eu esteja errado, que no século 21, algumas denominações, algumas igrejas, algumas pessoas querem que haja apenas um formato para o agir de Deus, e normalmente o agir da denominação da igreja deles. Isso me preocupa.
Deus não está preso à denominação, à igreja, a homem nenhum. Deus age de forma diferente e a Bíblia mostra isso. Mas nós queremos que aquele tipo de formato seja o único em que Deus fala. E eu já mostrei isso. Quarta-feira falei sobre Samuel, falei sobre Gideão, já falei sobre Elias, e nós vimos que Deus agiu de forma diferente. E hoje quero usar Josué em 4 textos em que Deus vai usar Josué de forma diferente. E Jesus também fez isso no primeiro século. Se você olhar a vida de Jesus, Jesus curava todo mundo de uma forma? Não. Jesus curava de forma diferente. E tem uma passagem que deve estar no livro de Mateus, quando Jesus fala com alguns religiosos: nossa, vocês são seguidores da lei, vocês querem tudo ali, mas vocês esquecem a misericórdia, vocês esquecem a compaixão, vocês esquecem a fé. Vamos viver a lei, mas não vamos esquecer as outras coisas. E hoje algumas pessoas estão muito presas ao legalismo. Como sempre falo, lei é necessária, mas está nos faltando em algumas vezes a compaixão, a misericórdia. E algumas igrejas, algumas denominações, algumas pessoas querem padronizar o agir de Deus. Em Josué capítulo 6, você conhece a história? Ela já foi contada para criança, para adolescente, você já ouviu várias vezes. Quando Josué vai invadir Canaã, ele vai em Josué capítulo 6 conquistar Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade que tem uma fortaleza, um muro ao seu redor. E ela está fechada porque o texto diz que o povo de Jericó ouviu falar do povo de Deus que estava chegando e eles se fecharam. Não tinha como entrar, não tinha como sair. Aí nós vamos para o agir de Deus. Queridos, eu fico pensando, eu não sou da área militar, mas eu fico imaginando o maior nível do militar reunido, todas as patentes maiores, eles estão ali para discutir qual vai ser a estratégia para invadir Jericó, uma cidade fortificada. Aí Deus entra nessa reunião, posso falar? Assim, quem é você? Sou Deus, quero participar da reunião. Eu quero dar uma sugestão para nós destruirmos Jericó. E fica todo mundo ouvindo. Olha, a minha sugestão é que vocês peguem o povo todo, a gente vai até Jericó, dá uma volta em Jericó e volta para cá. Repete isso durante 6 vezes. E no 7º dia, a gente dá um montão de volta e no final, a gente grita e toca uma buzina. Queridos, em sã consciência, a estratégia de Deus para destruir Jericó, ela ia causar risos numa reunião militar de patentes altas. Eu não tenho a menor dúvida que quando Deus acabasse de falar a sua estratégia para conquistar Jericó, os militares iam falar: você está falando sério? Nós vamos nos mostrar para o inimigo durante 6 dias, nós vamos rodear e voltar, o exército vai ficar cansado, nós vamos perder credibilidade, eles vão ficar desanimados, e no último dia nós vamos dar várias voltas e vamos gritar. Você está louco? Isso não é estratégia, sai daqui. Queridos, Josué conquista Jericó com uma estratégia divina, que aos olhos dos homens, aos olhos de qualquer militar, ela é imbecil. E algumas vezes, nós estamos tolindo o agir de Deus, porque Deus está com uma estratégia para a tua vida, que é muito parecida com Jericó, mas você não aceita, porque aos nossos olhos é uma estratégia imbecil. Em Josué capítulo 11,
vários reis de Canaã se ajuntam para destruir os gibeonitas. E os gibeonitas pedem ajuda de Josué, por conta de um fato que eu vou falar mais adiante. E em Josué capítulo 11, no verso 7, Josué vai ajudar os gibeonitas contra os reis de Canaã, que ficaram com raiva dos gibeonitas, que eram amigos deles, mas agora são amigos do povo de Israel. E no capítulo 11, no versículo 7 da sua Bíblia, da minha Bíblia, e está escrito lá: e apressadamente e de repente o povo de Israel, junto com Josué, derrotaram os reis de Canaã. Josué capítulo 11, verso 7. Deus age de forma diferente. Em Jericó, 6 dias, roda uma vez e volta. No 7º dia, roda várias vezes e grita e toca a buzina. Contra os reis de Canaã, no capítulo 11, o mesmo Josué, o mesmo povo de Deus, o texto diz, apressadamente e de repente. A gente gosta quando é apressadamente e de repente. A gente gosta. As igrejas estão prometendo isso para você. Deus vai agir na tua vida agora, de repente, hoje. Mas quando é 6 dias, dando uma volta, no último dia, dá várias voltas, grita, a gente não gosta. Mas coloca no seu coração, Deus age de forma diferente. Em Josué capítulo 7, após a vitória contra Jericó e antes da vitória contra os reis de Canaã, tem uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. Quem venceu Jericó, ganha de Ai. Isso é certo. Mas mesmo assim Josué manda as espias. Eles voltam com um relatório militar. Josué, manda 2, 3 mil soldados. Não manda mais do que isso. Não precisa. E não precisava mesmo. O relatório deles estava correto. Mas quando os 2 mil, os 3 mil soldados vão até Ai, o povo de Deus perde para Ai, derrota. Tenho ouvido algumas igrejas, alguns pregadores, eu não sei qual é o sentido dessa declaração, eu posso estar equivocado no meu entendimento, mas quantas vezes tenho visto declarações que derrota não faz parte da vida de um cristão. Eu não sei qual é a intenção de uma pessoa quando faz isso. Josué sai de uma vitória linda contra Jericó numa estratégia de Deus que aos olhos humanos é imbecil. Eu pulei essa derrota e fui na vitória contra os reis de Canaã, no capítulo 11, quando é apressadamente de repente. Voltei para o capítulo 7, onde o povo de Deus perde. Mas se você ler Josué capítulo 1, verso 3, Deus faz uma promessa para Josué: onde a planta do vosso pé tocar, eu estarei contigo. Mas como ele perde? A promessa de Deus não cai, a promessa de Deus não é anulada, porque perdemos. Alguma coisa aconteceu para que aquilo acontecesse. E nessa derrota, o escritor sagrado ele registra 36 soldados morreram. Eu fico imaginando, por conta de uma situação que esses 36 soldados não têm culpa nenhuma, eles morreram. Vamos imaginar que os 36 soldados fossem casados. Nós temos agora 36 viúvas. Vamos imaginar que os 36 soldados não fossem casados. Temos 36 mães, 36 pais, chorando a morte dos seus filhos. E o que eles fizeram para morrer? Nada. Eles apenas estavam cumprindo o seu dever como servos de Josué. Às vezes a derrota chega na sua vida, porque Deus age de forma diferente. Ou porque nesse caso, onde há guerra, onde há ferimentos com lança, onde há armamentos
que estão inclusos, a morte está presente. É inevitável que alguém morra. Não creio que Deus, no século 21, esteja com a cultura que temos nesse texto. A cultura desse texto não se repete hoje. Hoje Deus não quer ninguém brigando, ninguém atirando, ninguém matando, mas ela faz parte da nossa vida aqui na terra. E após a morte, Josué toma as devidas decisões, que você sabe, é só ler o capítulo 7, e quando chega no versículo 8, quando chega no capítulo 8, no versículo 3 e no versículo 5, Josué manda 30 mil homens. Antes ele mandou 2, 3 mil, agora ele manda 30 mil. E no versículo 5 está escrito: toma por emboscada. Veja, em Jericó, 6 dias, e no 7º rodeia, e depois grita. No capítulo 11, apressadamente e de repente. Agora, no capítulo 7, a estratégia é por emboscada. 3 maneiras diferentes de Deus agir. E queridos, finalizando a palavra deste domingo, dia 9, pela manhã, Deus age de forma diferente. Em Josué capítulo 9, a ordem de Deus era para que o povo de Canaã fosse destruído. Essa era a ordem de Deus. Você e eu podemos questionar, hoje a cultura é outra, hoje o agir de Deus é outro, mas Josué foi enganado no capítulo 9. Os gibeonitas, do capítulo 11, que eu já falei, eles se vestem todos rasgados, eles pegam um pão mofado e enganam Josué, e Josué faz uma aliança. Josué dá sua palavra para os gibeonitas, e 3 dias depois Josué descobre que eles são moradores da região, mas ele já tinha dado a sua palavra. Se fosse hoje, a gente voltaria atrás tranquilamente, rasgaria o contrato. Eles me enganaram, mas na cultura da época não era assim. E Josué não vai destruir os gibeonitas porque ele deu a sua palavra. Um grande erro de Josué. Mas a promessa lá de Josué 1:3 é que Deus estava com Josué. Por que Deus não falou no ouvido de Josué? Josué, não faz isso não, você está errado. A gente acha que é assim que vai funcionar. Não vamos ter problemas, não vamos perder e não vamos ser enganados. Deus está conosco, existe a promessa, mas as coisas naturais da vida, elas vão acontecendo, é a parcela humana desse processo. E Josué fala com os gibeonitas: eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com vocês, ninguém vai tocar em vocês, mas vocês vão ser carregadores de água e cortadores de lenha. Queridos, logo em seguida, e eu já falei sobre isso, vários reis de Canaã ficam sabendo que os gibeonitas fizeram um acordo com Josué e vão invadir a terra dos gibeonitas. E pela palavra de Josué, ele vai lá e destrói esses reis. Já falamos sobre isso. Mas o mais impressionante nesse pacto de Josué, o bom estudante da Bíblia, passado cerca de 400 anos, já estamos na monarquia, o rei é Saul, e Saul vai lá e mata os gibeonitas. E se você ler 2 Samuel, você vai observar o que eu estou falando. E Saul vai pagar por este erro, por conta de um acordo feito por Josué 400 anos atrás. Irmãos, no século 21, aquilo que a gente escreve ontem, hoje já não está valendo mais. Eu não lembro, não sei a geração passada de 30, 40 anos, eu já não me lembro mais. Mas aqui na Bíblia, o agir de Deus com os gibeonitas, que enganaram Josué, 400 anos se passaram, quando Saul descumpre a aliança do povo de Deus, de Josué com os gibeonitas, ele vai pagar por isso. Hoje não é assim, hoje é diferente, mas Deus age de forma diferente. Não deixe ninguém
padronizar na sua vida que tem que ser assim. Se não for assim, Deus não age, porque Deus agiu em Jericó, Deus agiu em Ai, Deus agiu com os reis lutando com os gibeonitas e Deus agiu com Saul de forma diferente. Coloque isso no seu coração, que Deus possa te abençoar neste domingo pela manhã. Vamos falar com Deus. Deus, pensamos nesta manhã de domingo, dia 9, como Deus agiu na vida de Josué de formas diferentes, respeitando a cultura da época. Mas Deus, algumas vezes nós queremos ir no texto do Antigo Testamento, trazê-lo para o presente, e o que acontecia naquela época tem que acontecer hoje, e não é assim que nós temos visto. Deus mostra-nos aos crentes, às pessoas, que mesmo que tenha uma promessa de Josué 1:3, eu estarei contigo. Josué perdeu para Ai. 36 soldados morreram. E no capítulo 9, Josué foi enganado, porque são coisas naturais do processo humano. Mas isso não anula a promessa de Deus. E Deus, eu quero fazer esse exemplo, exemplificar, fazer esse exercício com os dias que nós estamos passando. Mesmo que um vírus esteja aí, mesmo que pessoas estejam morrendo, mesmo que não temos vacina, isso não anula a promessa da volta de Jesus. Que você seja impactado neste domingo pela manhã. A promessa é que Jesus vai voltar e vírus nenhum, sistema nenhum, dias difíceis nenhum vão nos tirar esta certeza. Nós fomos abençoados neste domingo com esta certeza. Você foi abençoado onde você está com esta certeza, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, pois, te abençoe.